Boa noite, irmãos. Graça e paz. É um privilégio mais uma vez estar aqui com os irmãos. Oportunidade de compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. Peço que você abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7, os versículos de 1 a 14. Eclesiastes capítulo 7, os versículos de 1 a 14. Eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Um texto desafiador como esse, que confronta o nosso coração, muitas vezes influenciado pela perspectiva secular daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é melhor. Ó Deus eterno, nesta noite nós queremos aprender do Senhor o que é melhor. Esta noite nós queremos não termos um coração insensato, mas um coração sábio. E assim, ó Pai, termos atitudes sábias que glorificam o Teu santo nome. Usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos. Tem misericórdia de mim. O Senhor sabe das minhas limitações e eu me coloco diante do Senhor para que o Senhor me assista, me ajude. E que o Senhor fale poderosamente ao meu coração e ao meu coração dos meus irmãos aqui presentes, para que sejamos enriquecidos pela Tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, no final do capítulo 6, você pode voltar aí os seus olhos para o versículo 12. Salomão, ele faz uma pergunta. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? O contexto do capítulo 5, do capítulo 6, é um contexto onde Salomão está falando sobre o fato de que não é possível se encontrar qualquer tipo de satisfação no dinheiro ou nas riquezas, e que o coração do homem não pode ser preenchido de maneira nenhuma por estas coisas. E aí, no capítulo 6, no versículo 12, ele fecha o seu questionamento com essa pergunta: pois quem sabe o que é bom para o homem? E aí, quando chega no capítulo 7, Salomão, ele tem como objetivo responder essa pergunta: o que é bom para o homem? E ele começa a trazer para nós certas frases que soam um tanto quanto estranhas ao nosso ouvido. Porque Salomão fala para nós que é melhor participar de um funeral do que de uma festa de casamento. Salomão fala para nós que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento.
Salomão fala para nós que há muito mais a se aprender num funeral do que numa festa de aniversário. E isso leva a nossa mente corrupta a achar que Salomão escreveu isso aqui num momento em que ele estava meio que fora de si. Porque não tem lógica isso. Não cabe na cabeça de ninguém o fato de que é bom participar de um funeral. É mais prazeroso o dia da morte do que o dia do nascimento. Mas isso porque Salomão está nos fazendo perceber que há uma sabedoria por trás deste olhar do que é bom, do que é melhor. E essa sabedoria, então, rege a nossa maneira de enxergar a realidade, a maneira de enxergar a vida. Então, no decorrer deste capítulo, ele vai dizer que sabedoria considera coisas que para este mundo são loucura. E a loucura considera coisas que para este mundo é sabedoria. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que a mensagem da cruz é loucura para os homens deste mundo, mas ela é a sabedoria de Deus. E nós veremos então, irmãos, nesses versículos de 1 a 14, Salomão apresentando para nós a perspectiva bíblica do que é melhor para a maneira como nós temos que viver neste mundo caído. E Salomão nos ajuda a entender isso. Nós podemos dividir esse texto em duas partes. A primeira parte, ele vai falar do fato de que nós precisamos reconfigurar a nossa visão. A nossa visão natural, ela é torta. A nossa visão natural, ela considera o certo como errado e o errado como certo. O bom como ruim e o ruim como bom. E então, com a sabedoria de Deus, nós reconfiguramos a nossa visão e passamos a enxergar as coisas na perspectiva de Deus e não na perspectiva do mundo caído. A primeira coisa que Salomão nos ensina aqui é que nós devemos considerar a nossa reputação. Olha o versículo 1. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Salomão faz aqui um jogo de palavras. Melhor é o bom perfume e melhor é o dia da morte. Isso aqui porque naquele período era muito comum que as pessoas elas embalsamassem os cadáveres, né, os defuntos para o sepultamento. E eram perfumes assim extremamente, tinham um cheiro muito forte, né? E então Salomão está usando esse jogo de palavras para dizer que esse perfume, esse bom perfume que é a boa fama, e o dia da morte é extremamente bom, tanto o bom perfume da reputação quanto o bom perfume da morte. E aí nós vamos entender um pouco melhor essa questão da morte. Mas em primeiro momento nós vamos ver aqui o que Salomão está querendo dizer sobre melhor é a boa fama do que o unguento precioso. Geralmente você talvez vê alguém passando pela rua, ou às vezes você vai pegar o elevador e alguém desceu primeiro que você, e o perfume daquela pessoa ficou, e você fica, nossa, perfume bom. Quando eu encontrar fulano, eu vou perguntar que perfume é esse, porque eu quero comprar. E o perfume marca, e você já deve ter percebido que nós temos uma memória em relação a cheiro, cor, paladar, cheiro, né? Às vezes música, às vezes uma música te faz lembrar algo do seu passado, um cheiro faz lembrar algo do seu passado, e geralmente o cheiro, ele vai nos lembrar de coisas boas ou ruins. E aqui Salomão está dizendo o seguinte, que o perfume que vocês devem lançar na sociedade é o perfume da boa fama. Vocês precisam ser reconhecidos como pessoas que vivem de uma maneira boa, agradável e que tem uma boa reputação. O que as pessoas dizem ao seu respeito? O que as pessoas dizem sobre você? E aqui, fazendo esse casamento com o restante do texto, ele diz, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Por quê?
O dia do nascimento é o dia das perguntas. O que esse menino vai ser? O que ele vai fazer? Será que ele vai ser um médico? Um advogado? Essa moça, será que vai ser uma médica, uma enfermeira, uma professora? O que será que ele vai ser? Será que ele vai ser criado no Evangelho e depois vai abandonar o Evangelho? O que ele vai fazer da vida? O que ela vai fazer da vida? E o dia da morte é o dia das respostas. Como ele foi? Como ele viveu? O que ele fez? Quais escolhas que ele fez? Então, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento nesse sentido, porque o dia do nascimento é só um dia de interrogação, mas o dia da morte é um dia de explicação. É um dia onde as coisas ficam exatamente como elas de fato foram, como aconteceram. Lá em Provérbios capítulo 22, versículo 1, Salomão disse: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E isso tem muito a ver com o que Salomão está falando aqui no capítulo 6 e no capítulo 7. É muito melhor o bom nome do que uma conta recheada. É muito melhor o bom nome do que bons bens materiais. É muito melhor um bom nome do que uma graduação. É melhor a reputação, o que as pessoas dizem a seu respeito. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: você precisa viver de tal maneira que no dia do seu velório o pastor não precise mentir. Porque muitas vezes, quando nós estamos num velório, todo mundo é bom. Quem partiu sempre é muito bom. Parece que nós nos esquecemos de todos os pecados que eles cometeram. E eles se tornam pessoas mais que santas. E por isso que Charles Spurgeon, ele fala: viva de uma maneira que no dia do seu velório o pastor não precise mentir a respeito da sua vida. Não comece a falar sobre você e as pessoas começam a perguntar: será que é esse mesmo que está sendo enterrado? Será que é meu marido que está aí dentro mesmo? Será que é meu filho? Será que é minha esposa? Será que é meu pai? Porque a descrição que o pastor está fazendo dessa pessoa não condiz muito com a realidade. O melhor é a boa fama. Salomão também nos ensina que nós precisamos aprender com a morte. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. A morte, irmãos, tem muito a nos ensinar. A morte nos ensina qual é o fim de todos os homens. No dia de um casamento, no dia de uma festa de aniversário, no dia de qualquer banquete, você geralmente não faz questão de visualizar sobre a sua própria vida, autoavaliar-se. Ninguém fica se autoavaliando numa festa de aniversário, ninguém fica se autoavaliando num banquete, numa festa. As pessoas querem curtir, elas querem beber, elas querem comer, elas querem se alegrar, elas querem dançar, elas querem se extravasar. Agora, no dia do funeral, as pessoas pensam a respeito de sua própria vida. Um dia eu estarei na mesma condição. E será que eu estou preparado para isso? Um dia eu também me despedirei de pessoas. Um dia eu também estarei dentro do mesmo caixão. E aí, então a gente começa a perceber que nós precisamos avaliar a nossa vida. Irmãos, nós precisamos aprender com a história de Cristo, com a vida de Cristo. Todas as fases da vida de Cristo são extremamente importantes para nós. O dia que Cristo nasceu foi a esperança chegando ao mundo para viver de acordo com a vontade do Senhor e assim nos redimir. A morte de Jesus, nesse sentido, foi mais importante do que o dia do seu nascimento, porque a morte, ela concretizou toda a obra de Cristo feita desde o seu nascimento. E foi a conclusão de todas as coisas, porque na cruz ele pagou por todos os nossos crimes, mas melhor do que a morte ainda é a ressurreição. Porque com a ressurreição de Cristo, nós podemos perceber que tudo aquilo que ele fez por nós foi aceito por Deus Pai. E assim, todas as fases da nossa vida são importantes. O dia do nascimento é importante, mas mais importante que isso é o dia da morte. Até porque, para nós cristãos, o dia da morte é o dia de nos encontrarmos com o nosso Mestre.
Quando você nasce um miserável pecador. Um miserável pecador que vai viver nesse mundo lutando contra as dificuldades que esse mundo apresenta. Você vai enfrentar escassez, você vai enfrentar doenças, mesmo que seja uma gripezinha. Mas há problemas. A vida reserva para nós dificuldades, problemas, lutas, tribulações e provações. E o dia da morte é o dia onde acabou tudo isso. E agora eu posso me encontrar com o meu mestre. Eu já não sofro mais. Já não é tristeza que toma conta do meu coração. É a alegria de estar nos braços do meu Redentor. Por isso que disse Thomas Boston, no dia de seu nascimento, você nasceu para morrer. Mas no dia de sua morte, você morreu para viver. Então por isso que o dia da morte é muito melhor do que o dia do nascimento. Só que infelizmente muitos cristãos acabam tendo medo da morte. E geralmente quando você chega para alguém e fala sobre a morte, as pessoas falam, não, mas espera aí, espera aí. Na perspectiva debaixo do sol, a morte é uma destruidora de sonhos. Para a perspectiva debaixo do sol, a morte, ela me impede de me casar, ela me impede de ter meus filhos, ela me impede de ser avô, ela me impede de ver meus netos, ela me impede de conquistar grandes coisas, ela me impede de fazer grandes viagens, ela me impede de ver a próxima Copa do Mundo. Mas na perspectiva acima do sol, na perspectiva bíblica, a morte é me encontrar com o meu Redentor. A morte é usufruir da presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Partir é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O dia do nascimento é o dia de alguém que chegou nesse mundo para sofrer. O dia da morte é o dia de alguém que partiu com Cristo e já pode usufruir das belezas da eternidade com o Senhor. Por isso que o dia da morte é melhor. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, parte C, Paulo escreveu, tragada foi a morte pela vitória. E nós cristãos não temos mais medo da morte. A morte para nós, que era maldição, se tornou em bênção. Porque Cristo venceu a morte na cruz do Calvário. E hoje a morte para nós é apenas uma porta para nos encontrarmos com o nosso Redentor. Diante do que nós vimos nesses dois versículos, eu pergunto, como tem sido a sua caminhada nesse mundo? Qual é a sua reputação? O que as pessoas dizem a seu respeito? O que a igreja diz a seu respeito? O que a sociedade diz a seu respeito? O que a sua família diz ao seu respeito? O que o seu esposo diz a seu respeito? O que a sua esposa diz a seu respeito? O que seus pais dizem a seu respeito? Nós precisamos fazer aquela oração de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A partir do versículo 3, Salomão nos ensina que nós precisamos aprender com o dia mau. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Os homens, na perspectiva debaixo do sol, eles só querem dias felizes, só querem dias alegres. E o dia da tristeza é um marco para se murmurar, para se blasfemar, para se irritar, porque ele não quer continuar vivendo o dia ruim. Nós só queremos viver de festa em cima de festa, vitória em cima de vitórias, alegrias em cima de alegrias. Ninguém quer colher tristeza, todo mundo quer colher alegria. E aí Salomão nos ensina que a gente precisa aprender com o dia mau. É melhor a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Ou seja, a mágoa, a tristeza, o abatimento, o dia mau, o dia difícil, a tribulação, tem muito mais a ensinar do que o dia de festa, do que o dia de alegria.
O sofrimento faz parte da agenda de Deus para o nosso crescimento espiritual. Por isso que nós odiamos veementemente a teologia da prosperidade que afirma que para crentes não há sofrimentos. Isso é diabólico, porque Jesus nunca ensinou isso para nenhum dos seus discípulos. Davi disse no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter passado pela aflição. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 5, dos versículos 3 e 4, ele diz: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Jó chegou na conclusão de tudo aquilo que ele viveu, de que ele agora conhecia mais de Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A dor, o sofrimento, o dia mau, é uma oportunidade de Deus trabalhar o meu e o seu coração, para que nós tenhamos uma perspectiva melhor a respeito de Deus e da sua palavra. Nós, como cristãos, chegamos do outro lado do sofrimento melhor do que o dia que nós começamos a sofrer. Porque a jornada do sofrimento trata em nós pecados, trata em nós o nosso caráter, trabalha em nós a nossa relação com o Senhor. Lá em Atos capítulo 14, versículo 22, Lucas diz que os apóstolos ensinavam aos cristãos que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então a tribulação, a provação, o sofrimento faz parte de Deus, da agenda de Deus. E você precisa se lembrar sempre que ninguém sofreu mais nesse mundo do que o próprio Jesus. Geralmente, quando as pessoas param para pensar sobre alguém que sofreu na Bíblia, automaticamente se lembram de Jó. E é verdade, Jó sofreu muito. Jó perdeu tudo, perdeu bens, perdeu família, seus filhos, né? Ele perdeu seus filhos, perdeu dinheiro, perdeu tudo. Ficou numa situação de saúde terrível, enfermidade terrível. Mas ninguém sofreu mais do que o próprio Cristo. Nem o sofrimento de Jó chega aos pés do sofrimento de Cristo. Porque lá em Isaías nós lemos que ele é o servo sofredor que sabe o que é padecer. E qual foi o propósito do sofrimento de Cristo? A minha e a sua redenção. O sofrimento de Cristo foi para um bem. O sofrimento de Cristo foi para a redenção da igreja. O sofrimento de Cristo foi para nos arrancar do cativeiro do pecado e nos levar para o reino de Cristo. Então o sofrimento foi redentor, assim como o sofrimento é na minha e na sua vida. O sofrimento é redentor. O sofrimento nos trata, o sofrimento nos redime, o sofrimento trabalha em nós, o sofrimento nos melhora na caminhada cristã. Então por isso que eu e você precisamos aprender a passar pelo sofrimento sem murmuração, sem blasfemar, sem se angustiar e vendo que é uma oportunidade de Deus tratar o seu coração, a sua vida. Agora dos versículos 5 a 7, Salomão nos diz que devemos nos alegrar na repreensão. Veja aí. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual é o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Irmãos, a repreensão da sabedoria é melhor do que a risada da tolice. Nós, geralmente, não gostamos de sermos criticados. E eu estou falando aqui na boa crítica, tá? Aquela crítica boa, aquela crítica construtiva, aquela repreensão. Nós não gostamos disso. Sabe por que nós não gostamos da repreensão? Porque a gente acha que não erra. E nós não queremos reconhecer que nós erramos.
Então, se alguém chega para mim e diz que eu não estou fazendo as coisas do jeito certo, isso fere o meu orgulho. Eu sou orgulhoso demais para reconhecer que o que eu fiz foi errado. Pelo contrário, nós gostamos dos elogios. Nós gostamos dos tapinhas nas costas. Nós gostamos de ouvir, talvez, de alguém, com todo respeito a nós como instrumentistas e músicos, nós gostamos de ouvir a pessoa falando assim: nossa, mas quando você canta é uma maravilha. Só que fulano nós estamos tocando em sol, ele está cantando em lá bemol. Mas a gente não gosta de receber críticas. A gente gosta de receber elogios. A gente não aceita que as pessoas nos corrijam. E Salomão está dizendo que nós precisamos aprender com a repreensão. A repreensão é para tratar a nossa vida, o nosso coração. Nós nos esquecemos, irmãos, que nós somos falhos, pecadores. Nós nos esquecemos de que nós falhamos. Mas Salomão nos ensina lá em Provérbios capítulo 9, que há uma necessidade nossa de repreender apenas os sábios. Porque repreender os insensatos é procurar briga. Porque insensato não escuta, insensato ele não aceita, insensato ele te torna um inimigo dele. Lá em Provérbios capítulo 9, versículos 7 a 9, nós lemos assim: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreenda os escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Até para repreender as pessoas, nós precisamos saber se fulano é alguém sábio ou insensato. Porque senão, é dar com os burros na água. Senão, é jogar pérolas aos porcos. Senão, é gastar o nosso português e ainda ter aquela pessoa como nosso inimigo. Porque os insensatos, eles não ouvem a repreensão, mas os sábios sim. Por isso que no versículo 7 ele diz: verdadeiramente a opressão faz endurecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Até o sábio precisa de correção às vezes, porque nós somos falhos em nossa caminhada cristã. Então, sermos repreendidos, irmãos, é a melhor coisa que tem. Por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que nós não aceitemos de imediato, mas a correção é para o nosso bem. Então, você precisa estar ao lado de pessoas que falam a verdade para você. Você precisa estar ao lado de pessoas que não apenas te elogiam, mas pessoas também que te repreendem. Você precisa de elogios às vezes, e eles são bons, mas às vezes você precisa de repreensão. Só que você só quer ser elogiado, você não quer ser repreendido, e muitas vezes as pessoas deixam inclusive de serem membros de uma determinada congregação, porque ali a exposição da palavra é dura demais. A repreensão que vem da palavra do Senhor faz com que a pessoa saia do culto naquela sensação de que, nossa, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. Eu preciso estar num ambiente onde a palavra seja um pouco mais agradável aos meus ouvidos, onde eu seja mais elogiado do que repreendido. E o que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 16, a palavra de Deus é para correção, para repreensão, para nos tornar mais parecidos com Cristo. Então, homens e mulheres sábios vão corrigir e vão aceitar a correção. Os versículos de 8 a 10, Salomão nos diz que precisamos ser pacientes. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresse em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Geralmente nós somos apressados demais. A gente quer colocar o carro na frente dos bois.
E às vezes nesta angústia de que as coisas não estão acontecendo, de que as coisas não estão avançando, de nós queremos ver o resultado, logo nós abrimos mão de princípios, de valores da palavra de Deus, e às vezes nós chegamos ao que chama o texto de murmuração nostálgica. Versículo 10. Foram os dias passados melhores do que estes. E aí Salomão diz, isso é tolice, falar assim é tolice. Até porque, irmãos, sabe qual foi o único passado que presta? O único passado que presta foi aquele passado antes de Adão e Eva comerem do fruto. O único passado que presta. O único passado bom é aquele. O passado onde não havia pecado no mundo. Mas desde o pecado de Adão e Eva, este mundo é mau. E todo o passado e todo o presente é pecaminoso. E nós precisamos olhar para frente, não para trás. Porque quem fica olhando para trás, fica parado no tempo. E fica ansioso por resultados, às vezes, comparando com o passado. Nós precisamos nos lembrar daquilo que aconteceu com os crentes lá em Esdras e Ageu, que ficaram angustiados pelo fato de que o templo que fora construído depois do cativeiro, ele era inferior ao templo de Salomão. E o texto é uma repreensão para que eles pudessem entender que não precisavam ficar presos, não deveriam ficar presos ao passado. Salomão então nos ensina aqui a sermos pacientes, a não tentarmos resolver as coisas do nosso próprio jeito, a não tentarmos dar uma ajuda para Deus, a não tentarmos fazer com que as coisas aconteçam rápido, mas dar tempo ao tempo, não se entregar à ira, mas se entregar à paciência. Devemos aprender com Cristo, que era manso e humilde de coração, não permitindo que a ira tome conta do nosso coração, não ficar preocupado com o início das coisas, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, ou seja, não se angustie com aquilo que está iniciando, aguardando uma finalização rápida, mas acalme, porque no final as coisas serão boas, e nós trazemos isso como aplicação para a nossa caminhada cristã, que no fim tudo será bom, porque quando a gente olha para frente, conforme Paulo disse em Romanos capítulo 13, a salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ou seja, o que há de bom não está no passado e nem no presente, mas no futuro. O que há de bom é aquilo que virá em Cristo Jesus, e pode parecer que para você a vinda de Cristo esteja demorando, mas ele virá no tempo certo. E pode parecer que as coisas não estão caminhando como você gostaria que caminhassem na igreja. Às vezes nós, como líderes, queremos colocar o carro na frente dos bois, porque a gente não está vendo os resultados rápidos. Nós queremos que a coisa aconteça de um dia para a noite. Nós queremos que num sermão de domingo, 300, 400 pessoas se convertam rápido. Nós queremos que até o final do ano, a Igreja Presbiteriana da Glória já tenha alcançado todos os missionários que estão espalhados pela face da terra. As coisas não acontecem assim. Nós precisamos ir com calma. Nós precisamos de paciência. E às vezes esse anseio por resultados nos leva ao que nós chamamos de pragmatismo. Nós abrimos mãos de princípios e valores para fazer a coisa acontecer, para dar uma ajudadinha. Já que Deus não está produzindo o crescimento que nós gostaríamos de ver, então a gente vai facilitar as coisas. Os versículos 11 a 14, Salomão então nos chama a observar a vida à luz da sabedoria bíblica. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que vêm. O sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele.
Eu vou começar do 14 para trás. Você e eu precisamos fazer algo que é extremamente importante para a nossa caminhada cristã. Considerar que o dia bom e o dia mau, ambos foram feitos por Deus. Geralmente no dia bom, no dia agradável, no dia de festa, no dia de alegria, a gente agradece, a gente louva, a gente exalta o Senhor, a gente tem prazer no Senhor, a gente busca o Senhor, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente participa dos cultos, a gente tem alegria em servir ao Senhor, a gente abraça todo mundo. Só que no dia que chega a provação e a tribulação, a nossa sensação é de murmuração, é de blasfêmia, é de distanciamento. Nós começamos a nos distanciar de Deus como se Ele fosse culpado por aquilo que nós estamos vivendo. Como se Ele fosse, como se Ele amasse nos ver sofrendo. Como se Ele estivesse tendo prazer na nossa angústia, na nossa dor e no nosso sofrimento. E nós achamos que Deus se tornou um inimigo. E aí nós nos distanciamos do Senhor, nós não queremos orar mais, nós não queremos ler a Bíblia mais, nós não temos mais prazer no Senhor, nós nos distanciamos. Isso mostra para nós que nós somos muitas vezes crentes interesseiros. Crentes que só têm um relacionamento com o Senhor no dia que as coisas estão indo bem. Mas no dia que as coisas estão caminhando mal, geralmente nós nos distanciamos do Senhor. E por isso que Salomão diz, você precisa entender que o dia mau foi feito por Deus e foi feito para o seu bem também. Você deve se alegrar também no dia mau. Em tudo, dai graças. Sei viver contente em toda e qualquer situação, tanto sendo humilhado como sendo honrado, tanto na escassez quanto na abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é sábio enxerga a vida dessa forma. O dia mau vem de Deus. Jó, quando estava passando por tudo que passou, ele sabia que tudo que estava acontecendo na vida dele veio da parte de Deus. O problema é que Jó queria questionar a Deus. Quando nós vamos, por exemplo, para o livro de Jó, nós percebemos Jó dizendo o seguinte: eu gostaria de adentrar ao Santo dos Santos, à sala, ao gabinete de Deus, sentar na frente dele e perguntar para ele, o que eu fiz para merecer tudo que eu estou passando? Eu gostaria que Deus me explicasse. E aí quando a gente vai lá para Jó capítulo 38, Deus responde, quem é esse que diz palavras sem conhecimento? E Deus não responde nenhum dos questionamentos de Jó, pelo contrário, faz um monte de questionamentos para ele. Faz um monte de questionamentos. Então, irmãos, a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Sabe por que ele fala isso no versículo 12? Porque desde o capítulo 5 ele está dizendo que muitas vezes as pessoas confiam nas riquezas. E a riqueza é a sua segurança, a sua paz, a sua alegria, o seu conforto. E Salomão está dizendo assim, o dinheiro traz sim um certo conforto. O dinheiro traz sim uma certa proteção. É bem verdade que com dinheiro você tem condições, por exemplo, de contratar um segurança pessoal. É bem provável que com dinheiro você tenha condições de morar numa casa muito bem protegida. É bem verdade que o dinheiro te dá certos confortos. Você pode pagar, por exemplo, um plano de saúde. E se acontecer alguma coisa de um dia para outro, você tem médicos de todo lado, dos melhores médicos do país, à sua disposição. Você pode ser internado no Albert Einstein. Então, realmente, o dinheiro traz certa segurança. E aí Salomão diz assim, mas tem uma coisa que dá mais segurança do que o dinheiro. Sabedoria. E que sabedoria é essa?
Você sabe que sabedoria que é essa? 1 Coríntios capítulo 2, Paulo respondeu: a sabedoria de Deus, outrora oculta, fora revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Paulo aplica esse texto a quem? Cristo. A sabedoria de Provérbios, a sabedoria dos Salmos, a sabedoria de Eclesiastes, a sabedoria de toda a Escritura, não é conhecimento, não são livros, não são graduações, não é tempo de vida. A sabedoria bíblica é Cristo. Aquele que tem Cristo tem muito mais do que o dinheiro. Aquele que tem Cristo tem muito mais, porque ele tem a própria sabedoria de Deus. Em Cristo, irmãos, você considerará que é Deus quem está guiando a história para a sua glória e para o nosso bem. Em Cristo você entenderá que a sua história não é a história da humanidade. Porque geralmente quando a gente está vivendo o dia ruim, a gente acha, ou às vezes até mesmo nos dias bons, a gente acha que a nossa história é a grande história da humanidade. A história da nossa família é a grande história da humanidade. E quando você tem a sabedoria de Deus, você entende que você é simplesmente alguém que faz parte de uma grande história. E que o protagonista não é você, não é a sua casa, mas é Cristo. E que a história toda gira em torno de Cristo, trabalhando na vida da sua igreja e trabalhando o coração de cada um daqueles que ele conquistou. Em Cristo Jesus, você se lembrará que Deus é soberano, seja no dia bom ou seja no dia mau. Você considerará que você precisa caminhar de acordo com a vontade dEle, porque Ele ordena que você tenha o seu caráter. As pessoas precisam ver em mim e em você o caráter de Cristo. Quando você tem a sabedoria de Deus, você entende que você está aprendendo no dia do mal, no dia da dor, porque é uma forma de Deus trabalhar o seu coração e você se alegra na tribulação. Eu não estou dizendo que você não vai chorar, eu não estou dizendo que você não vai ficar angustiado, eu não estou dizendo que você não ficará apreensivo, mas eu estou dizendo que você entenderá que Deus está no controle e por mais que as coisas estejam ruins, você sabe que Deus cuida de você, de que Deus está ao seu lado, que Ele supre as suas necessidades e que tudo isso que está acontecendo com você é para o seu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em Cristo Jesus você vai aprender a ser paciente, a ser humilde, a não colocar o carro na frente dos bois. Você vai olhar para a morte com outros olhos. A sabedoria bíblica, você vai olhar para a morte com outros olhos. Eu gostaria de caminhar para o final, trazendo uma história de um homem chamado Charles Ward. Ele foi um soldado norte-americano durante a Guerra Civil Americana no século XIX. E ele, enquanto estava no campo de batalha, ele trocava cartas com a sua família. E ele enviava cartas para sua mãe, e a sua mãe enviava cartas para ele tomar conhecimento de como estavam as coisas em casa, e ela tomar conhecimento de como estavam as coisas no campo de batalha. E na última carta que Charles Ward escreveu, ele disse assim, abre aspas: querida mãe, posso não vê-la de novo, mas não tema pelo seu soldado cansado. A morte não representa um medo para mim. Minha esperança continua firme em Jesus. Encontre-me no céu com o Pai Celeste, com todos os meus queridos amigos. Não tenho nada especial a lhe dizer, senão despedir-me alegremente de todos vocês, seu afetuoso filho e soldado Charles Ward. Fecha aspas. Aquele homem foi morto em batalha, mas ele, antes de partir, ele escreveu para sua mãe dizendo: eu não tenho medo da morte, mamãe. A morte para mim é encontrar com meu mestre. A morte para mim é um dia feliz.
Martyn Lloyd-Jones, um grande pastor do século XX, estava hospitalizado, doente. E ele toma conhecimento de que a igreja estava orando por ele, para que ele fosse curado. E ele já em avançada idade, a pessoa que lhe entregou a notícia, ele disse: volte lá, peça à igreja para parar de orar por mim. Peça à igreja para parar de me impedir de me encontrar com o meu Redentor. Eu preguei a minha vida inteira que partir é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E agora, na hora da morte, eu não quero abreviar as coisas. Eu não quero, me estender as coisas. Eu quero partir. Eu quero viver o que eu tanto preguei, que partir é estar com Cristo. Então, irmãos, se nós formos sábios, nós seguiremos o exemplo de Charles Ward, nós seguiremos o exemplo de Martyn Lloyd-Jones, nós enxergaremos a vida com os óculos da Escritura, nós enfrentaremos o dia mau reconhecendo a soberania de Deus, nós prosseguiremos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, nós viveremos com sabedoria e nós morreremos bem, nós morreremos no colo de Cristo com muita alegria. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Pai, como é difícil reconfigurar a nossa visão. Muitas vezes a nossa visão é materialista, idólatra, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não permita, ó Pai, que nós vivamos neste mundo como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, honrando ao Senhor em tudo que fizermos, cuidando da nossa reputação, para que as virtudes de Cristo sejam apresentadas através do nosso viver. Que nós possamos aprender com o dia mau, que nós possamos nos alegrar nas tribulações e nas provações, sabendo que são meios pelos quais o Senhor está tratando o nosso coração. Nos ajude, ó Pai, a ter um olhar para a morte adequado, enxergar a morte não como destruidora de sonhos, mas como uma porta de nos encontrarmos com o Senhor. Ó Deus eterno, não nos faça enxergar a morte de modo pessimista, mas pelo contrário, enxergar a morte como algo bom, porque é uma forma de nós nos encontrarmos com aquele que nos redimiu. Partir é estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Nos ajude, ó Pai, a sermos mansos. Não permita que a ira, a impaciência tome conta do nosso coração. Ó Deus eterno, nos ajude a viver um dia de cada vez, sem pressa. E que a sabedoria do Senhor, que é Cristo, tome conta do nosso coração, para que o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso viver, possa refletir o Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. Precisamos do Senhor todos os dias, para que nós tenhamos uma perspectiva bíblica neste mundo, daquilo que é melhor. Porque este mundo apresenta muitas coisas que são boas, mas de acordo com a palavra do Senhor, estas coisas que são boas, na verdade, são loucura. E que nós possamos então enxergar não à luz da perspectiva humana e secular, mas segundo a perspectiva bíblica. Nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de crescermos na Tua palavra nesta noite. E rogamos a misericórdia do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém.